Você já ouviu falar em uma maldição que assombra um dos maiores desastres da história marítima? Imagine uma tragédia tão devastadora que parece ter sido predestinada, envolvendo um navio supostamente inafundável e os mistérios que cercam sua construção e queda. Bem-vindo ao enigma da maldição do Titanic. No início do século XX, o Titanic era o epítome do luxo e da engenharia moderna. Construído para ser inafundável, ele prometia uma viagem sem igual para os mais ricos e influentes da época. No entanto, a tragédia que se desenrolou na noite de 14 para 15 de abril de 1912, lançou uma sombra de mistério sobre o navio. Muitos viajantes de primeira classe eram ricos e influentes. Exemplos notáveis incluem John Jacob Astor IV, um rico empresário. Ele era a pessoa mais rica dentro do Titanic. A classe alta desfrutava de luxos e comodidades sofisticadas. Classe média e baixa. Na terceira classe, muitos passageiros eram imigrantes em busca de uma vida melhor na América. Essa classe era bastante diversificada e incluía trabalhadores e suas famílias, que tinham acesso a acomodações mais simples. As especulações sobre uma maldição do Titanic têm circulado ao longo dos anos, muitas vezes envolvendo teorias não confirmadas ou lendas urbanas. A maldição do navio invencível. Alguns afirmam que a ideia de que o Titanic era inafundável era uma forma de arrogância que levou ao desastre. A crença de que o Titanic estava destinado a afundar devido a essa presunção é um exemplo de maldição não científica. Uma outra história conta sobre a maldição do homem do Titanic. Uma teoria popular é que o Titanic estava amaldiçoado devido à presença de um passageiro, Benjamin Guggenheim, que, segundo algumas histórias, teria recebido uma advertência ou maldição antes da viagem. No entanto, essas alegações não têm base concreta. Alguns sugerem que o naufrágio foi resultado de uma maldição relacionada a um evento, ou objeto específico, como uma escultura ou um símbolo presente a bordo. Essas ideias geralmente carecem de evidências históricas sólidas. Embora muitas dessas histórias sejam fascinantes, é importante lembrar que o naufrágio do Titanic foi um resultado de falhas técnicas e humanas, e as especulações sobre maldições tendem a ser mais parte da mitologia e do folclore do que da história factual. Em 15 de abril de 1912, o mundo foi abalado por uma tragédia sem igual, o naufrágio do RMS Titanic. Mais de 1.500 vidas foram perdidas na noite fria do Atlântico, e o desastre gerou uma série de histórias e especulações, incluindo uma fascinante teoria que fala sobre uma maldição. Hoje, vamos explorar essa intrigante narrativa e tentar entender o que realmente aconteceu. O Titanic foi projetado para ser o maior e mais luxuoso navio de passageiros já construído. Com um orçamento colossal e uma equipe de engenheiros apaixonados, o navio era visto como uma maravilha da engenharia moderna. Mas, segundo a lenda, alguns disseram que o navio estava fadado a um destino sombrio desde o início. O mito da maldição. A história da maldição do Titanic começa com uma alegação de que um manuscrito antigo previu o desastre. Em um livro publicado alguns anos antes do naufrágio, um autor descreveu um navio com uma construção muito semelhante ao Titanic, que encontrou um destino trágico. Embora o livro nunca tenha sido uma previsão real, o fato de sua narrativa coincidir com a realidade gerou uma aura de mistério em torno do Titanic. Entre as vítimas do Titanic, estavam figuras notáveis como John Jacob Astor IV e Benjamin Guggenheim, que estavam envolvidos em projetos ambiciosos e inusitados. Alguns teóricos sugerem que suas mortes foram parte de uma maldição que visava os mais poderosos e influentes da época. O navio inacabado. A história também menciona um navio gêmeo, o Britannic, que foi lançado para substituir o Titanic. Este navio também encontrou tragédia durante a Primeira Guerra Mundial, quando afundou em uma explosão. Os defensores da teoria da maldição acreditam que a tragédia do Britannic era a continuação da maldição que começou com o Titanic. Para você que quer saber a história completa sobre a tragédia que envolve o Titanic, confira nosso documentário oficial da tragédia. Está aqui mesmo no nosso canal. É gratuito. Vou deixar carregado no final desse vídeo. É só clicar. Venha conferir porque tá imperdível.
Especialistas afirmam que a ideia da maldição é mais uma construção da cultura popular do que uma verdade histórica. O Titanic foi o resultado de uma combinação de falhas humanas e erros de julgamento. Sua história é uma tragédia que ressalta a importância da segurança marítima. A maldição do Titanic pode não ter uma base sólida na realidade, mas ela continua a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. A verdade é que, independentemente das lendas, o Titanic é um lembrete doloroso das fragilidades da nossa engenharia e da necessidade de sempre respeitar o poder imenso da natureza. Se você gostou desses esclarecimentos sobre a maldição do Titanic, e quer mais histórias intrigantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!